Abra sua Bíblia comigo no Evangelho, conforme o relato de Lucas, capítulo 14. Vamos fazer a leitura do verso 25 ao 35. Diz assim a palavra de Deus. Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: Este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei indo para combater outro rei, que não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. O sal é certamente bom. Caso, porém, se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo. Lançam-no fora. Verso 35, irmãos. Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nós vamos compartilhar um pouco hoje, irmãos, sobre o custo do discipulado. Ou o preço que pagamos para seguir Jesus. 3 vezes o nosso texto faz essa referência. Não pode ser meu discípulo. Não pode ser meu discípulo. Não pode ser meu discípulo. Hoje está em alta esse tema do discipulado, com uma visão distorcida e equivocada do que seria discipular. Na verdade, o discipulado tem 2 sentidos. O primeiro deles é seguir a Cristo. E o segundo dele, levar pessoas a seguir a Cristo. Isso significa discipulado. Aliás, eu gostaria de mencionar que muitos dos nossos irmãos, às vezes, têm uma ideia errônea daquilo que significa discipulado. E até mesmo separam a salvação do discipulado, dizendo que você pode ser um cristão sem ser um discípulo. Há muitos anos atrás, um pregador, pregando num famoso colégio nos Estados Unidos, disse aos jovens que estavam iniciando os seus estudos: não se preocupem nesse momento a receber Jesus como Senhor das suas vidas, para que ele seja o seu mestre e vocês, seus discípulos. Se preocupem em recebê-lo como Salvador. Quando vocês tiverem uns 40 anos, então se preocupem em recebê-lo como Senhor. E essa é uma ideia que foi muito propagada no último século. Receber Jesus como Salvador, mas não como Senhor. A verdade é que isso é inseparável. Você não pode receber Jesus como seu Salvador se ele não é o seu Senhor. Ou seja, ou ele é o seu Senhor, ou você está perdido. Esse era o anúncio que Jesus fez, esse foi o anúncio que os apóstolos fizeram. Como Paulo diz em 2 Coríntios, nós pregamos a Cristo Jesus como Senhor. Essa é a nossa fé, irmãos. Jesus é o Senhor. Dizer que Jesus é o Senhor é dizer que Jesus é o dono de todas as coisas. Dizer que Jesus é o Senhor é que ele é o soberano dos reis da terra e o dono de todo o universo.
Isso significa dizer que Jesus é o Senhor. E o Senhor se manifestou nessa terra justamente com este fim, precisamente para isso, para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. Então, não há como separar Jesus, Salvador, de Jesus, o Senhor. E não há como separar você ser um salvo de você ser um discípulo. Não há como você me dizer que você é um filho de Deus e não é um discípulo. Isso é uma contradição. E aqui nesse nosso texto, Jesus, ele leva em conta ou nos chama a atenção para calcular o preço que custará seguir Jesus. Então, hoje o evangelho, para muitos cristãos, é como se estivessem oferecendo um produto a pessoas. E o Jesus que é apresentado é um Jesus curandeiro, superpoderoso, gênio da lâmpada, capaz de fazer tudo aquilo que você quer que ele faça e que ele está a seu serviço. Se você tiver uma fé grande, todas as coisas que você deseja fazer, ele te concederá, porque ele é poderoso para isso. Dificilmente alguém vai mencionar o evangelho que Jesus, nos nossos dias, o evangelho que Jesus pregou, de arrependimento, de negar-se a si mesmo, de tomar a sua cruz e segui-lo. Segui-lo até as últimas consequências. Fazendo isso em obediência, você demonstra a sua salvação. Caso contrário, as suas obras, suas palavras, seus atos, eles denunciam a sua falta de regeneração. O Senhor Jesus mesmo disse isso. Pelos frutos se conhece a árvore. Não pode colher figos de abrolhos. É impossível que isso aconteça. Ou a árvore boa dá o seu fruto bom, ou a árvore má dá o seu fruto mau. E pelo fruto se conhece a árvore. Amém, meus irmãos? Os irmãos prestaram atenção no verso 33. Assim, todo aquele que dentre vós não renuncia tudo que tem, o que está escrito aí? Não pode ser meu discípulo. Esse é um custo que você, se deseja se tornar um cristão de verdade, e eu, devemos calcular. Jesus nos instrui a calcular. Jesus dá até alguns exemplos. Você não começa a construir uma obra se não calcular. Não é assim? Esse é o princípio de um bom administrador. Antes de executar algo, ele senta, ele projeta tudo aquilo que ele vai fazer e o que ele faz? Ele calcula o custo. Até nas coisas mais simples da vida. O aniversário de uma criança. Você vai executar esse aniversário. Você deseja fazer aquela festa, não é? Então você tem que calcular os custos. Você tem que ver o lugar, tem que ver quanto o lugar custa, quanto vai gastar para cada pessoa, ou uma coisa mais relevante como um casamento, por exemplo. Não é? Passamos meses projetando, vendo quanto vai custar, quanto sai cada coisa. Se você é um bom administrador, é assim que você faz. Ou na construção de uma casa, ou quando você vai entrar num bom negócio, ou num mau negócio, você senta e calcula os riscos, os custos. É isso que Jesus está nos instigando a fazer com esse texto. Se você quiser seguir Jesus, se você deseja ser um discípulo de Jesus, pegue papel e caneta e calcule se você está disposto a isso. Aliás, há muitos ateus sinceros no mundo. E sabe por que eles não aceitam o Senhor Jesus? Eles sabem que terão que mudar de vida. Eles sabem que terão que abandonar os prazeres dessa terra. Eles sabem que terão que deixar de fazer determinadas coisas para ser um verdadeiro discípulo de Jesus. E, sinceramente, eles dizem, eu não quero que ele reine sobre nós. Nós não queremos isso. Por isso, queremos nos manter na incredulidade e em rebeldia contra ele. Uma rebeldia voluntária. Uma rebeldia consciente. E assim, infelizmente, são muitos cristãos professos, né? Que dizem que Jesus salva eles, mas Jesus não é o Senhor da vida deles. Eles não estão envolvidos em seguir a Cristo. Ô, irmãos, é tão majestoso poder um dia ouvir as palavras de Jesus, como ouviu Levi no capítulo 9 de Mateus. Ele estava numa coletoria de impostos, era um publicano, um pecador, um ladrão, alguém que pagava impostos antecipadamente ao Império Romano e depois vendia aos seus próprios irmãos cobrando com juros.
Senhor Jesus chegou diante dele, a palavra encarnada, o verbo vivo, o próprio evangelho de Deus. Olhou para ele e disse: vem e segue-me. E sabe o que aconteceu? A Bíblia diz: e ele, levantando-se, deixando tudo, o seguiu. Percebeu? Sob uma palavra de Jesus, ele abandonou tudo e seguiu a Jesus. Quanto que custou para ele? Tudo. Custou absolutamente tudo. Custou uma renúncia completa. Pedro, Tiago e João, também pescadores, um dia ouviram Jesus na praia dizer: vem e segue-me. E o que aconteceu? A Bíblia diz: eles, deixando suas redes e seu pai, o seguiram. Eles entraram na escola de Cristo. Essa é uma escola de obediência. Essa não é uma escola de fantasia. Essa é uma escola de fato e de verdade. Então, irmãos, se você vai seguir a Cristo, pegue papel e caneta e avalie quanto irá te custar seguir a Cristo. Amém? Você já ouviu a salvação apresentada nesses termos, irmão? Ou você sempre tem ouvido que Jesus te ama tanto, você é tão especial para Ele, Ele precisa tanto de ti, que Ele está te chamando hoje. Aceite-o como se Ele fosse um produto vendido numa prateleira, como se o púlpito fosse uma mesa de negócios. Não. Deus não precisa de nós. Não. Deus se sustenta por si só, Ele é autossuficiente. Ele se satisfaz em si mesmo. Não precisa de nada nem de ninguém. Nós precisamos dele, até para o ar que respiramos. São demonstrações de graça e amor, um Deus tão santo, maravilhoso, eterno, imutável, soberano, o glorioso Deus se voltar para homens e mulheres como nós, pecadores, e dizer para nós: vem e segue-me. Vem e segue-me. E eles, deixando tudo, o seguiram. Então, irmãos, o principal empreendimento da vida humana é seguir a Cristo. Preste atenção nisso. Se há um principal objetivo e propósito da vida humana, é seguir a Cristo. Ah, irmão, eu pensei que era o carro novo que eu estava projetando, minha casa que eu estou construindo, o novo negócio que eu estou pensando em fazer, ou onde eu vou investir os meus recursos, ou o próximo passo da minha vida financeira, ou alguma coisa que eu estou fazendo na minha casa, ou comprar uma casa na praia, ou ter uma boa aposentadoria, dar estabilidade financeira para a minha família. O principal objetivo, o principal empreendimento da vida humana é seguir a Cristo. É ser um discípulo de Cristo. E isso significa ser salvo. Amém? Isso é um sinônimo de ser salvo. Será que nós já calculamos o preço? Porque aqueles que estão nas trincheiras do exército celestial deixaram tudo para trás. Esse é o evangelho, irmãos, da porta estreita. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Qual é a instrução? Qual é o chamado? Entrai pela porta. Pela porta estreita. Se você quiser lembrar de estreita, lembre do estênio. Porque estenos é estreito, justo, estreito, apertado. Porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são que entram por ela. Veja a definição da realidade. Poucos passam pela porta estreita. A grande maioria escolheu a porta larga, o caminho espaçoso que conduz à perdição. E Jesus diz: porque estreita é a porta e apertado. A ideia é como se fosse um corredor que vai te pressionando. Você está dentro dele, porque não só a porta é estreita, o caminho também é apertado. Ele traz junto com ele tribulações, angústias, aflições. Ele tem nele o negar-se a si mesmo, tomar a cruz, seguir a Cristo, ser obediente até a morte. É isso que está dentro desse caminho. Então o caminho é estreito, a porta é estreita, o caminho é apertado. Esse caminho é o que conduz à vida. E o que é a realidade?
A realidade é que são poucos que acertam por ela. Jesus disse que a porta é a porta para a salvação. Como é que é o nome dela? Estreita. Então imagine você diante de uma situação de morte na sua vida. Imagine que sua casa, essa mais bonita que você preparou, está pegando fogo e não tem bombeiro que apague o fogo, não é? Um dia terá um fogo que nenhum bombeiro conseguirá apagar. E você começa a juntar as coisas que você tem de melhor valor, de maior valor na sua casa, para que você consiga escapar com alguma coisa nos bolsos ou em mochilas. Mas você se depara com um único caminho para escapar. Não há outro. Uma pequena fresta numa parede. E ela é muito pequena, muito apertada. Não passa a mochila do notebook, não passa as barras de ouro, não passa o orgulho, não passa a altivez, não passa os bens dessa terra, não passa os nossos amores, nada passa por ela. A única maneira de entrar por ela é se despindo de todas essas coisas e passando apertado por ela. O que você faria? Muitos morreriam agarrados nos seus bens. Estreita é a porta e apertado o caminho. Esse é o evangelho que Jesus prega. Para passar nele precisa de arrependimento. Precisa aborrecer-se de si mesmo. A ideia é odiar a si mesmo, em determinado sentido. Você não pode levar nada, todas as mochilas ficam para trás. Até mesmo as coisas que você enfiou no bolso ficam para trás. Jesus inquiriu muitos homens que presumiam, além do que convém de si mesmos, a fazer tal coisa. Como o jovem rico, por exemplo. Né? Qual é o ponto nevrálgico da história do jovem rico? Quando o coração dele foi desmascarado. Quando o Senhor Jesus inquiriu esta coisa. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres. E depois, o que é? Depois se torna um discípulo. Segue-me. E a Bíblia diz que ele foi embora triste, porque era dono de muitos bens. Não é assim? Que triste, irmãos. Lucas 14:33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Os irmãos já nos conhecem bem para saber que ninguém vai pedir os seus recursos, não? O Senhor nos ajude. Tudo fica de fora, irmãos. Senão não passa pela porta. Tudo fica para trás para seguir a Cristo. Por um lado, isso é muito bom, né? Porque todos os pecados ficam para trás. Toda a velha vida fica para trás. Aquele que está em Cristo, aquele que está em Cristo é uma nova criação. As coisas velhas ficam para trás. Não é só aquilo que nós damos muito valor e que reluz diante dos nossos olhos. Os pecados ficam para trás. Tudo aquilo que nos condenava fica para trás. Tudo fica para trás. É uma bênção render-nos a Cristo, o senhorio de Cristo. Quanto que vai custar seguir Jesus? Quanto que vai custar, irmão, seguir Jesus? Tudo. Te custará tudo. E o texto que nós lemos tem 3 divisões bem definidas. Cada uma delas está por trás dessa frase. Não pode ser meu discípulo. Não pode ser meu discípulo. Não pode ser meu discípulo. A primeira é, precisamos amar Jesus mais do que todas as outras nossas relações. Precisamos amar Jesus mais do que a nossa família. A segunda, precisamos amar Jesus mais do que a nós mesmos. A terceira, precisamos amar Jesus mais do que tudo que nós temos. Se não for assim, nós não podemos ser discípulos de Jesus. Não podemos seguir Jesus. Então, quanto custará? Tudo. Que notícia boa, né, irmãos? Nós vamos descobrir como essa notícia é boa. Então, em primeiro lugar, amar Jesus mais do que a própria família. Lucas 14:26. Se alguém vem a mim
e não aborrece pai, mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a própria vida, não pode ser meu discípulo. Entenda, não pode ser salvo. E a palavra que aborrece, literalmente significa detestar, odiar. E aí você já vai sair se defendendo, não é verdade, irmão? Eu também. Mas, irmão, a Bíblia diz que devemos amar nossas esposas como Cristo amou a igreja, que devemos honrar nossos pais, ensinar os nossos filhos no caminho. Que mal há em amar a família, não é assim? Não é assim, irmãos? E é bem interessante os termos que Jesus usa, né? Porque daí nós vamos entendendo a única maneira de verdadeiramente amar as pessoas nos nossos relacionamentos. E que não há outra maneira de amá-las, a não ser que amemos Cristo em primeiro lugar. Por isso que Jesus coloca nesses termos. Então, em nossa relação com Cristo, ninguém pode ficar no caminho e ter a preferência. Ele tem que ser o primeiro, o mais importante, o principal. É isso que Jesus está dizendo. Ninguém. E como o Isa disse semana passada para nós, não é difícil encontrarmos os nossos ídolos, né? Onde nós gastamos nosso tempo, nossos recursos, a nossa vida. É com eles. Então não é difícil perceber quando um filho é o ídolo de uma família, né? Quando a criança é idolatrada numa família e ao invés de o pai sentar no trono da casa representando a Cristo, uma criança é quem governa aquela casa, né? Não é difícil. Poucos minutos de um relacionamento, nós já descobrimos isso, não é verdade? Não é difícil quando um marido coloca a esposa acima de Cristo, ou uma esposa coloca o marido, ou os filhos, ou o trabalho, ou o lazer. Não é difícil. É muito fácil. Num pequeno exame, como nós vamos ver no final, nós descobrimos se Cristo é o primeiro, se Cristo é o mais importante, se Cristo é o principal objetivo das nossas almas. E se nós, em decorrência desse exame, somos verdadeiros discípulos de Cristo. Então, às vezes nós pensamos que Jesus está usando uma linguagem inadequada aqui, né? Talvez se fôssemos nós, falaríamos diferentes. Talvez nós falaríamos assim: devemos amar, vocês devem amar seus parentes, mas só amem mais a mim do que a eles. Mas, irmãos, a verdade é que não está em jogo aqui uma diferença entre o amor humano e o amor divino. Jesus não entra nesses debates. Jesus veio apresentar o amor divino. Então, ele está dizendo para nós que a única maneira de amarmos verdadeiramente a família, os filhos, os irmãos, os pais, as irmãs, as mães, é amá-lo acima de todas as coisas. É colocarmos ele onde é o seu lugar de direito em nossa vida. E quando nós colocarmos Jesus em primeiro lugar, então todas as outras relações vão para o seu devido lugar. E nós vamos perceber como na graça divina, pelo poder do Espírito, nós somos bem-sucedidos nas nossas relações. Porque estamos obedecendo a palavra de Deus. E a palavra de Deus deixou claro que o seu filho não é mais importante que Deus, irmão. A palavra de Deus deixou claro que a sua esposa não é mais importante que Deus. A palavra de Deus já deixou claro que o seu cônjuge, que o seu trabalho, que o seu lazer, que a sua vida nessa terra, que nada nessa terra é mais importante que ele. Absolutamente nada. E quando nós colocamos Cristo no seu devido lugar, nós estamos obedecendo a Deus como verdadeiros discípulos. E não há fé sem obediência. E a obediência é um fruto da fé. Aliás, muitas vezes a Bíblia usa a palavra obediência como sinônimo de fé, e fé como sinônimo de obediência. E muitas vezes a Bíblia faz uma junção das duas e diz assim: vocês foram chamados à obediência da fé, como está em Romanos capítulo 1. Porque se tem fé, consequentemente tem obediência. E a obediência é o par perfeito da fé. E os discípulos são pessoas que obedecem a Cristo, que colocaram Cristo no seu devido lugar. Ok?
Existem muitas pessoas ancoradas no cuidado familiar, dizendo que estão cuidando da sua família, dos seus, e estão abandonando o Senhor Jesus. Estão apostatando. Sua desculpa? Eu estou buscando o melhor para a minha família. Que desculpa justa, né, irmão? Quem há de contestar alguém que fala uma frase como essa? Estou procurando o melhor para a minha família. Será? O melhor dessa terra é o Senhor Jesus. Se você não está procurando o Senhor Jesus, você não está procurando absolutamente nada. Você é um péssimo pai, um péssimo marido, um péssimo filho, um péssimo noivo, um péssimo empregado, um péssimo patrão, um péssimo qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Sua desculpa é essa. Mas a palavra de Deus vem para desvendar a sujeira dos nossos corações. E que o Senhor nos ajude a vermos isso, irmãos. Nós perdemos as nossas vidas por um falso propósito. E parece ser um propósito justificável. Então, devemos amar a Cristo mais do que todas as outras relações. E quem não o ama assim, não pode ser seu discípulo. Os irmãos entenderam, irmãos? Em segundo lugar, amar Jesus mais do que a si mesmo. Verso 27. E qualquer que não tomar a sua cruz e vir após mim, não pode ser meu discípulo. O verso 26 terminou assim: se amar mais a sua vida do que a mim, não pode ser meu discípulo. Não é? Precisamos, então, voltar um pouquinho para trás aqui. Porque a questão de amar a si mesmo é muito importante. Não é? O evangelho do amar a si mesmo. Esses dias atrás estava ouvindo alguém dizer assim: como você pode saber como amar ao próximo se você não ama a si mesmo? Que doideira, né, irmãos? Que loucura, né? Lutero dizia que negar a si mesmo é odiar a si mesmo. E é aqui que começa o arrependimento. Isso está lá na 4ª tese das suas 95 teses. Ele falava de uma vida de penitência, ou seja, de uma vida com o sinônimo correto da palavra, de arrependimento, de reconhecimento da sua real condição, da sua incapacidade, da sua impureza, e aborrecer-se a si mesmo, e negar-se a si mesmo. Então, quem não negar a si mesmo, onde está isso? Pertinho de nós aqui, voltando um pouquinho atrás, Lucas capítulo 9. Isso é importante. Mateus diz que ele disse aos discípulos. Lucas direciona essa palavra para todos, né? Verso 23, 9 e 23 diz: dizia a todos, se alguém quer vir após mim. O que significa isso? Se alguém quer ser um discípulo. O que diz o texto? Negue-se a si mesmo. A cada dia tome a sua cruz e siga-me. É isso que está escrito aí, irmãos? Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la, mas o que diz? Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro? Isso é uma hipérbole. Se você fosse capaz de ganhar todas as coisas dessa terra, o que te adiantaria se tu perder a tua alma? O que daria o homem, como diz Mateus, em troca da sua alma? Lucas 9, 25. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e vier a perder-se ou causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim e de minhas palavras se envergonhar, dele me envergonharei, e se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Percebem, irmãos? Negar-se a si mesmo é aborrecer-se de si próprio. 3 coisinhas nós temos aqui. Negar-se a si mesmo,
tomar a sua cruz a cada dia e seguir Jesus. São atitudes de um verdadeiro discípulo. Negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. E nós precisamos entender cada coisa dessas. Negar-se a si mesmo fala de negar o seu amor próprio. É como se a Bíblia dissesse de um ódio próprio. Não amor próprio, ódio próprio. Negar-se a si mesmo significa ter em muito baixa autoestima o eu. Considerar Cristo acima de todas as coisas. Considerar Cristo acima de todos os seus pensamentos, todas as suas brilhantes ideias, de todas as suas elucubrações, de todas as questões da imaginação do teu coração, dos teus pensamentos, dos teus conceitos, da tua cosmovisão. Ter os pensamentos de Cristo acima de tudo isso, do teu conceito de mundo, do teu conceito do ser humano, do teu conceito de onde viemos, o que nós estamos fazendo aqui, qual é o sentido da vida, para onde nós estamos indo. A Bíblia é a lente pela qual nós lemos o mundo. Um teólogo anglicano, que era muito míope, ele dava esse exemplo, vistas curtas, ele dizia. Ele dizia, se tirar os óculos, já não identifico mais ninguém. Todos os contornos se perdem. Tudo vai embora. Sei que tem uma moça, um homem perto de mim, mas não sei. Consigo até não esbarrar neles, mas não consigo delinear a sua estrutura, dizer dos detalhes, nada disso. Tudo se perdeu, tudo virou um borrão. Aí ele dizia assim, a Bíblia é a lente pela qual nós conhecemos a Deus, nós conhecemos o homem, nós conhecemos o mundo, todas as coisas que existem. E nós fazemos os contornos claros porque estamos usando o óculos certo. Senão, a nossa imagem de Deus não passa de um borrão, como se nós fôssemos um míope. Então, negar a si mesmo é considerar mais Cristo que os nossos próprios pensamentos. É considerar as afeições de Cristo mais do que as nossas próprias afeições. É ter em autoestima aquilo que Cristo sente. Se Cristo está triste, você não pode estar dando risada. Não é verdade? É render a sua vontade à vontade de Deus. A vontade de Deus é soberana. Qualquer coisa que você faz fora da vontade de Deus é um rompante de independência e rebeldia contra Deus. Então, é considerar os pensamentos de Cristo mais altos que os seus e render-se a eles. E ter as afeições de Cristo acima das suas afeições, render-se à sua vontade, à vontade de Deus. Negar a si mesmo envolve arrependimento, aborrecer-se de si mesmo diariamente para seguir a Cristo. Então, o seu orgulho é rejeitado, a sua independência é rejeitada. Aquelas palavrinhas que começam com auto, sabe? Autopreservação, autoconfiança, autoproteção, todas elas, autossuficiência, né? O jovem tem 18 anos e diz assim, já fiz 18, posso me sustentar, alcancei a minha independência. Será? Se Deus fizer assim, sua vida vai embora. Amanhã você não acorda. Né? Todos os seres humanos são contingentes. Todos precisam de Deus para sua existência. É nele que nós nos movemos, vivemos e existimos. Só nele. Ele é o único ser autossuficiente. Então, negar a si mesmo é rejeitar o orgulho, todas essas autopreservações, autoproteção, autossatisfação, tudo é deixado de lado. É amar a Cristo acima de a si mesmo. É entregar-se aos cuidados de Cristo sem reservas, abandonando a busca pela sua autopreservação. Os irmãos lembram que Satanás disse em Jó, tudo que o homem tem, pele por pele,
dará pela sua vida. Então, acima de todas as coisas, está o seu cuidado próprio, não é? Tocou na sua carne, tudo que você tem dará pela sua vida. Como é que nós estamos lidando com isso? E veja bem, irmãos, não estou seguindo algum segmento aí de infligirmos dores sobre nós mesmos. Estou falando de nós nos entregarmos sem reservas a Deus, ainda que custe a nossa própria vida. Isso é ser um verdadeiro discípulo. Menos que isso é não ser discípulo. Se nós não fizermos isso, o que Jesus disse? Não pode ser meu discípulo. Não é assim? Então, negue-se a si mesmo. Segundo lugar, tome a sua cruz. Tomar a cruz é estar disposto à morte. Estar disposto para a morte. Estar disposto a dar a própria vida. Porque a cruz é um instrumento de morte. A nossa cruz representa o fim de nós mesmos. Representa perder tudo para ganhar a Cristo. Irmãos, quando as coisas estão na cruz, sabe como elas são vistas? Desprezadas, desprezíveis, fétidas, abomináveis, vergonhosas. Em cada cruz você vê um cadáver em decomposição. Você vê corvos comendo carnes. Lá existe morte. Então pense sobre isso. É o fim da linha. É o fim da vida do eu. Não é assim? Pegue o exemplo do apóstolo Paulo. Ele fala em Filipenses capítulo 3. Ele dá o seu pedigree primeiro. Circuncidado ao 8º dia. Da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. Hebreu de hebreus. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Ele diz, mais o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e a considero como refúgio. Sabe o que é refúgio? Excremento de animal. Isso é refúgio. Ele está dizendo, todo o meu pedigree, todo o meu estudo, toda a minha família, minha cidadania, sou da tribo que veio o rei Saul, da tribo de Benjamim, uma das tribos que foi fiel a Deus. Eu fui circuncidado ao 8º dia, eu sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, eu falo hebreu. Era tão maravilhoso falar o hebraico antigo que quando ele falou no templo, quando estava sendo preso, toda a multidão se calou para ouvir falar. Porque falava em língua hebraica, o texto diz. Todo o pedigree dele, ele considerou como esterco. A cruz pôs um fim em todas as coisas. Aos Gálatas, no capítulo 6, verso 14, ele diz, mais longe de mim esteja gloriar-me, senão aonde? Na cruz de Cristo. Na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Por amor do qual, ou pela qual, melhor dizendo, o mundo está crucificado para mim. E eu para o mundo. Veja que não é Cristo na cruz. Mas na cruz de Cristo algumas coisas aconteceram. Paulo foi crucificado para o mundo. E o mundo foi crucificado para ele. Os irmãos percebem? Está relacionando a cruz de Cristo com os efeitos na vida do apóstolo Paulo, dessa cruz. Então, nesse texto, a cruz é um instrumento de separação, irmãos. O mundo está crucificado para Paulo. Sabe qual é a consequência disso? O mundo está morto para Paulo. O mundo é como um cadáver em decomposição. Cheira mal aos olhos de Paulo. Tudo tem que ser manuseado com muito cuidado, porque está morto, está crucificado. A pergunta para nós é, cheira mal o mundo aos nossos olhos ou nos agradamos das coisas do mundo? Ou nós ansiamos pelas coisas fétidas, desgraçadas desse mundo? Nos alegramos com elas? Qual é o aroma que ela tem para nós? É um aroma agradável? Mas não somente isso, o texto diz que Paulo
foi crucificado para o mundo. Então, Paulo não é alguém que agrada o mundo. Não é verdade, irmãos? Para o mundo, Paulo também é como um cadáver. Ele traz desconforto. É como se ele cheirasse mal. Aliás, segundo 2 Coríntios, ele cheira mal, né? Porque aquilo que ele traz é cheiro de morte para a morte, o aroma de vida para a vida. Para aqueles que se perdem, cheiro de morte para a morte. Né? Então ele não é agradável ao mundo. Ele não está aí para satisfazer os prazeres do mundo. Ele não é um diplomata. Ele é parecido com João Batista. Ele não é um caniço agitado pelo vento. Ele é capaz de dizer a Herodes, o rei, o governante, como um profeta, que não lhe era lícito possuir a mulher do seu irmão, ainda que lhe custasse o preço da própria cabeça. Não é verdade? Então a pergunta é, como nós somos vistos aos olhos do mundo, irmão? Aos olhos dos ímpios, das pessoas de fala suja, de atitudes deploráveis diante de Deus. Como nós somos vistos pelas pessoas irreverentes, pecadoras. Somos amigos? Somos pessoas que dão risadas e nos fazemos muito agradáveis para agradar os homens, envergonhando o nome de Deus? Não pode ser meu discípulo. Não pode ser meu discípulo. Os irmãos estão me entendendo, irmãos? Se não negar a si mesmo, se não tomar a cruz, a cada dia, não pode ser meu discípulo. Não pode ser meu discípulo. E aqui nós precisamos estabelecer algumas diferenças pequenas, porque quando falamos de cruz, muitas pessoas relacionam a cruz com sofrimento, né? E realmente há muito sofrimento quando nós tomamos a cruz e seguimos a Cristo. Mas nem todos os sofrimentos são decorrentes de tomar a cruz e seguir a Cristo. Nem todos eles. Nós precisamos entender bem sobre isso. 1 Pedro capítulo 2, por exemplo, diz que se você sofre sendo um malfeitor, não atribua esse sofrimento como se fosse um sofrimento pela causa de Cristo. Simplesmente você está pagando a paga pelos seus erros. Então, se você tem sido infligido dor e sofrimento por coisas que você fez de errado, não atribua isso à sua cruz, irmão. Isso não tem nada a ver com a sua cruz. Absolutamente nada a ver com a sua cruz. Isso são frutos amargos que você está colhendo das suas más escolhas e do seu pecado. Não tem nada a ver com Jesus Cristo. Mas são sofrimentos, né? O camarada vai lá e faz uma dívida, está atolado em dívidas e diz, irmão, eu estou com uma cruz tão grande. Não está, irmão. Você não está com uma cruz. Isso não é cruz. Isso não tem nada a ver com cruz. Por que não tem nada a ver com cruz? Também não tem nada a ver com a disciplina. Porque disciplina é uma vara colocada por Deus sem o consentimento seu. Isso é disciplina, não é? E Deus faz isso conosco. E nós fazemos isso com os nossos filhos. Isso é disciplina. Então a cruz não pode ser imposta involuntariamente. A cruz nós tomamos voluntariamente. São a negação para as coisas dessa terra que nos causarão dano e nós recebemos da parte de Deus voluntariamente. Não são impostas a nós. Então não diga que a sua esposa é sua cruz porque foi você que escolheu ela. Tome cuidado com o que você define como cruz. O castigo, irmãos, é um ato de Deus, é disciplina. Levar a cruz é uma ação nossa. Veja bem, é a sua cruz. Não é a cruz de Cristo. É a sua cruz que, se você quer ser um discípulo, você deve tomar todos os dias e segui-lo. Todas as vezes que você submete a sua vontade à vontade de Deus, ainda que isso faça com que você sofra, ainda que isso faça com que você perda, ainda que isso cause dificuldades para você, isso é cruz. Voluntariamente você a aceita da parte de Deus. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Então, qual é a diferença de correção, castigo e cruz?
Quando Deus, com amor, baixa a vara nas costas dos seus filhos, ele não pede permissão. Isso é disciplina. A cruz é o sofrimento que o cristão padece em consequência do fato de seguir a Cristo em perfeita obediência voluntária. Cristo escolheu a cruz e o caminho que leva a ela, e assim também são seus seguidores. Nós escolhemos tomar a cruz e seguir a Cristo. Caso não escolhamos isso, nós não podemos ser seus discípulos. Amém? Precisamos distinguir o que é vara e o que é cruz. O que é sofrimento decorrente dos nossos pecados e o que é cruz. O que é colheita e opróbrio dos nossos pecados e o que é cruz. Amém? Quando a tribulação chegar sobre você, verifique se ela foi imposta ou foi escolhida por você. Então, uma pergunta importante. Se o sinônimo de ser cristão fosse a morte vergonhosa e horrenda de uma cruz, você se tornaria um cristão? Em outras palavras, se o convite do evangelho fosse um convite à morte, você o receberia? Se o convite para você do evangelho fosse, venha, você será pregado num madeiro, você aceitaria? Você receberia, irmão? Aqui nós estamos começando a refletir sobre o que Jesus está falando. Toma a tua cruz. Essa reflexão é o cerne da questão do evangelho e revela a nossa condição. É uma pergunta para desmascarar o nosso coração. Se o convite para você seguir Jesus fosse, venha para Jesus, você será crucificado no madeiro. As aves comerão as suas carnes e você ficará lá sofrendo por algumas horas, até que alguém te mate ou que os animais, os corvos, comecem a comer sua carne vivo e os homens zombarem de você, até que você morra crucificado. Você aceitaria? Diria, que glória! Hã? Muitos irmãos hoje, nos dias de hoje, aceitam nesses termos seguir a Cristo. São expulsos da sua família, são expulsos das suas casas, são rejeitados pela sociedade, são crucificados e mortos. Muitos aceitaram esse convite. Então, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me, Jesus diz. Qual foi o caminho de Jesus, irmãos? Sofrimento, rejeição, autonegação, entrega, consagração, obediência, rendição da vontade, vergonha pública, ignomínia, como se diz, morte vergonhosa. E a chamada dele para nós é qual? Siga-me. Você está disposto a seguir Jesus? Eu estou disposto a seguir Jesus? A trilhar as mesmas pegadas que Jesus trilhou? Que bonito, né? Fica poético. Não fica poético? Estou pisando as pisadas que Jesus pisou. Certeza? Certeza? Certeza que você está pisando, que eu estou pisando? Então, se nós queremos ser discípulos, devemos amar Jesus mais do que a nós mesmos. Em último lugar, devemos amar Jesus mais do que todas as coisas desse mundo, todos os bens dessa terra. Verso 33, eu pulei de propósito os versos que antecedem, para voltarmos nele depois. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo que tem, não pode o quê? Ser meu discípulo. Então, muitos pensam que Jesus é o gênio da lâmpada. Não é verdade, irmãos? Que é alguém que está ali para realizar os seus desejos. Alguém poderoso para dar tudo aquilo que pedimos. Na verdade, isso é um retrato evangélico moderno de Jesus. Um ser poderoso a serviço deles para cumprir a sua vontade. E Jesus é vendido dessa forma, como uma mercadoria, não é assim? Um curandeiro, um resolvedor de problemas, um psicólogo,
um fazedor de milagres, mas a verdade é que o evangelho pregado é que Cristo Jesus é o Senhor de todos. O que significa isso? Que Ele é o soberano sobre todos. Que é aquele a quem todos devem louvor, honra, glória e serviço sem reservas. Ele é o dono de todas as coisas e possuidor de todas as coisas. E você não entra no discipulado dele tendo como seu aquilo que pertence a ele. O irmão está entendendo, irmão? A irmã está entendendo bem o que eu estou dizendo? Você não entra no discipulado de Cristo tendo como seu aquilo que pertence a ele. Por que você não entra? Porque isto te faz por si só um usurpador. Alguém que está de posse daquilo que não é seu. Ah, irmão, mas fui eu que trabalhei por essas coisas. Fui eu que adquiri. Será mesmo? Leia Lucas capítulo 12. Não é? Que direi à minha alma? Farta-te, goza-te. Farei tesouros, farei celeiros maiores para que as coisas possam ser guardadas lá. Não é assim? Louco! Hoje vão te pedir a alma. O que tu tens preparado? Para quem será? Os irmãos percebem que isso é uma insanidade, irmãos, no que diz respeito a seguir a Cristo e a verdade do Evangelho? E todas as vezes que você retém aquilo que é dele, você está em rebeldia, em afronta contra ele e dizendo que ele é Senhor da sua vida. O Senhor Jesus disse em Lucas 6, por que me dizeis Senhor, Senhor, se vocês não fazem o que eu vos mando? Então, irmãos, pense bem sobre isso. Aquele que não renuncia a tudo o que tem, tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Então, ele é o dono da sua vida. Ele é o dono de todas as coisas que rebeldemente você chama de suas. Se você e eu não renunciarmos a tudo, não podemos ser discípulos dele. Se nós não pararmos de adorar a nós mesmos, não podemos ser discípulos dele. Se nós não pararmos de adorar o dinheiro, não podemos ser discípulos dele. Aquilo que nos traz segurança, não podemos ser discípulos dele. O trabalho, os bens, as coisas dessa vida, o lazer, não podemos ser discípulos dele. Não podemos ser discípulos dele. E aí nós voltamos no calcular os custos. Vamos calcular os custos. Aí Jesus fala algumas coisas para nós. Versos 28 a 32. E nós temos dois exemplos aqui. Um fala de edificação, construção, e outro de guerra. Para ambos precisa calcular. Para a edificação, Jesus diz tal coisa. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta e primeiro faz o quê? Calcula a despesa e verifica se tem os meios para concluir. Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que virem zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Nosso discipulado a Cristo, o nosso seguir a Cristo é comparado ao quê, irmãos? A uma construção, né? A edificação de uma torre. E esse empreendimento vai custar alguma coisa, não é assim? Precisa ser bem calculado. Você está fazendo conta aí? Talvez você deveria ser mais sincero e poderia ter mais graça e oportunidade para você se você realmente, sinceramente dissesse, não é isso que eu quero. Então, a conclusão é, não quero seguir a Jesus. Quem sabe o Senhor, pelo seu Espírito, possa te convencer do pecado, de se levantar em rebeldia contra ele e salvar a tua alma. Do que você disser que é um discípulo de Cristo, se realmente você não é um discípulo de Cristo. Você é uma vergonha, eu sou uma vergonha, caso esse seja o caso, para ele. Os outros vão olhar para nós e dizer, a conclusão da obra não foi efetuada. Não é assim? Ficou no meio do caminho. E se ficou no meio do caminho, não existiu começo. É uma vergonha, uma zombaria. E pense
Depois leia com cuidado. Flexível. Lá no livro do John Bunyan, O Peregrino. Quando ele, voltando atrás, volta para a cidade da destruição e nem ele pode suportar a si mesmo. Nem a zombaria dos que olham para ele e zombam dele por ter retrocedido. Como se dissesse, se era tão bom, por que voltou atrás? Os irmãos estão percebendo, irmãos? Se estamos numa edificação, e se essa edificação simboliza seguir a Cristo e ser discípulo de Cristo, vamos manter as coisas construindo. Vamos manter as coisas funcionando. Vamos manter a obra de pé, avançando. Vamos manter. Vamos manter, irmãos, se somos discípulos. Vamos calcular bem os custos. O texto diz que Jesus disse essas palavras às multidões. Verso 25. E normalmente as multidões no Novo Testamento caracterizam algumas pessoas. Pessoas que não querem ser identificadas individualmente, que é bom para elas estar no meio dos outros, de forma anônima. E as multidões sempre representam pessoas sem compromisso, normalmente representam. E que normalmente querem usufruir de Cristo e do que Cristo tem a oferecer, sem assumir nenhum compromisso com Jesus. Esse é o retrato das multidões. Jesus olha para as multidões, diz para eles, bom, me seguir custa tudo. Vocês estão dispostos? Custa tudo. Vocês estão dispostos a ser expulsos das suas casas, da sinagoga, como foi o cego do capítulo 9 de João? Como conta a história da igreja que foi Nicodemos, porque recebeu o Senhor como Salvador, como demonstrado em João capítulo 7, em João capítulo 19. E a história conta que depois de gerações, sua família viveu na miséria, porque a sociedade o rejeitou, porque era um membro do Sinédrio que deixou tudo para seguir a Cristo. E foi desprezado. Calculem o custo. Porque senão acabamos nos tornando uma vergonha. E nem nós nos suportamos. Porque imagine alguém que pisou o caminho da verdade e se afastou dele. Que situação desonrosa. Como um cão que volta ao próprio vômito, ou uma porca lavada que volta a revolver-se na lama. Você ficará sem saída se voltar atrás. E o segundo exemplo que o Senhor Jesus dá é da guerra. Qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10 mil homens poderá enfrentar quem vem contra ele com 20 mil? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo-lhe condições de paz. O discipulado também é comparado como um confronto entre dois reis. E, particularmente, nós poderíamos nos colocar na posição de que rei aqui será? Do fraco, do incapaz de vencer. Não é assim, irmãos? O que você faria nesse caso? Você, como nós fazemos muitas vezes, obstinado que foi, ou é, tentaria a vitória com alguém mais forte que você? Ou renunciaria ao seu trono e buscaria um tratado de paz com Deus? Então, irmãos, nós fomos feitos para Deus, como dizia Agostinho, e a nossa alma só achará descanso, paz, um tratado de paz, quando descansarmos nele. Nós não podemos tê-lo como Senhor se tentarmos ser rei da nossa própria existência. Calcule bem o custo. Ou Cristo é o rei, ou você é o rei. Ou Cristo é o rei, ou as coisas que você idolatra são o rei. Ou Cristo é o rei, ou, resumindo todas as coisas, Satanás é o seu rei. Não é? Porque o próprio Senhor não faz diferença entre o ego de Pedro, tentando se autopreservar em Mateus 16, e o diabo
quando Jesus disse: arreda Satanás para ele, Pedro, que não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Né? E quando o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 10, vai exortar os irmãos que eles não podem servir a Deus e os demônios, estando na mesa do Senhor e participando da mesa dos demônios, o apóstolo Paulo diz a eles assim: nós vamos provocar zelos no Senhor? Sabe como é que termina? Acaso somos nós mais fortes do que ele? Qual é a resposta, irmão? O que você pensa? Quem é o rei mais forte? O que você pensa? Então, éramos aqueles ditos reis seguindo o nosso próprio caminho. Agora nós fomos reconciliados com Deus por meio de Cristo. E por meio de Cristo, segundo Romanos 5:1, temos paz com Deus e nos tornamos embaixadores aos homens em nome de Deus. De reis usurpadores, nos tornamos embaixadores de Deus, levando a mensagem de um único rei, que é Jesus, e aconselhando os homens que se reconciliem com ele. Como Paulo diz em 2 Coríntios 5:20, de reis vencidos a embaixadores de um verdadeiro reino, o reino, o único reino, o reino de Deus. E quais as consequências das nossas escolhas? As consequências estão no verso 34 e 35. Que sal você é? O sal com as suas propriedades, aquele que salga o mundo, aquele que faz a diferença, ou um sal sem nenhuma propriedade, insípido? Que tipo de sal você é? Um sal útil ou um inútil? Que tipo de sal você é? Que tipo de sal eu sou? O Senhor Jesus falou que os discípulos seriam o sal da terra e a luz do mundo. Mateus capítulo 5, a partir do verso 13, não é? Vós sois o sal da terra. Se o sal se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se esconde uma cidade edificada sobre uma rocha, nem se acende uma candeia e coloca debaixo da cama, mas no veladouro, e assim ilumina toda a casa. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Que tipo de sal nós somos, irmãos? O sal que faz diferença? Então, nossa condição de discipulado é uma vida transformada que revela o caráter de Cristo nessa terra? Ou é um sal sem nutrientes, sem as coisas que lhe caracterizam como sal? Você é alguém útil nessa terra ou alguém inútil? Você é um discípulo de Cristo ou você não é um discípulo de Cristo? O sal preserva o sabor. A luz brilha e se opõe às trevas. Tudo isso acontece mediante as boas obras que nós estamos produzindo pela vida de Cristo diante dos olhos dos homens, executadas por verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, que o amam mais do que tudo, que o amam mais do que os seus familiares, que o amam mais do que os seus relacionamentos, que o amam mais do que a si mesmos, que o amam, o seguem, negam a si mesmos, tomam a sua cruz todo dia, o seguem, que o amam e renunciam a tudo que têm por ele. Esses são verdadeiros discípulos de Cristo. Quem quer ser um verdadeiro discípulo de Cristo? Você quer ser um verdadeiro discípulo de Cristo? Você quer ser um verdadeiro discípulo de Cristo, irmão? Sente e calcule bem. Calcule bem. Aliás, irmãos, talvez seja por isso que nós não ficamos batizando um atrás do outro. Ah, creu? Vem cá. Você creu? Já vamos batizar. Não é assim? Não, não é assim, não. Será que creu mesmo? Será que tem vida transformada? Será que tem dado fruto de arrependimento? Será que tem demonstrado o caráter de Cristo? Qual é o testemunho? Vão ficar dando banho nos outros? Para ter mais adeptos a uma associação chamada cristã? É assim que você pensa sobre os seus filhos? Ah, o meu filho está na idade. Será que ele creu? Será que ele tem a nova vida? Será que ele nasceu de novo?
Deus não tem neto. E o batismo significa uma identificação com a morte e a ressurreição de Cristo. Uma expressão exterior da realidade que existe dentro do interior do homem. E Deus não tem neto. Minha filha, seu filho, tem que ser um filho de Deus. Pela regeneração, pelo novo nascimento, pela transformação, pela conformação com Cristo. Um filho de Deus, habitado pelo Espírito, transformado pelo Espírito. Alguém que neles tem o processo de santificação acontecendo nele. Então esse realmente é um discípulo de Cristo. O Senhor nos ajude, irmãos. Vamos aplicar um pequeno teste, então, para ver se nós estamos envolvidos com o que verdadeiramente importa. Pense aí. Coloque nas suas custas. Faça a sua anotação. Onde você usa o seu tempo? Faça a sua anotação. Avalie onde você tem gasto o seu tempo. Onde você tem gasto a energia da sua vida. Coloque no papel lá. Depois, avalie onde você tem gasto as coisas que Deus confiou nas tuas mãos. Teus recursos, que eu e você dizemos ser nossos. Avalie também. Coloque lá. Daí responda para você mesmo em casa depois, se é nas causas de Cristo, no propósito eterno de Deus, ou para satisfazer os próprios prazeres da sua alma. É um teste rápido. Sabe o que você vai descobrir, como Isa nos falou semana passada? Quem é o seu verdadeiro Deus? É isso que você vai descobrir, que eu vou descobrir, fazendo esse pequeno teste. E aí, eu gostaria de concluir lendo Lucas 9, os versos finais com os irmãos. Todas as vezes que você vê uma chamada a seguir a Cristo, ou alguém disposto a segui-lo, a pessoa está dizendo sinonimamente, em outras palavras, eu quero ser um discípulo. Ou Jesus está chamando para ser um discípulo. Sinônimo de salvo, de crente, nascido de novo, habitado pelo Espírito. Que recebeu a Jesus como Senhor, confessou com seus lábios que Ele é o Senhor, com o seu coração creu e nasceu de novo, por misericórdia divina. O texto diz assim, verso 57 do capítulo 9 de Lucas, indo eles caminho afora, alguém disse a Jesus, veja, tem alguém aqui disposto a seguir Jesus. Que bênção, não é? Seguir-te-ei para onde quer que fores. Talvez ele pensava assim, que bom, eu sou o rei de Israel, não é? Eu sou o supremo soberano sobre todas as coisas são minhas. Eu vi ele dizendo, não é? Então se é dele, e eu for um discípulo dele, alguma coisa vai respingar para mim, não é? Eu vou ser bem abençoado, não é? A prosperidade vai vir sobre a minha vida, nenhum mal vai me suceder, coisa alguma vai acontecer comigo de errado. Aí Jesus vem com um machado sobre ele e já coloca ele à prova, não é? Fazendo o quê? Jesus respondeu, as raposas têm o ninho delas, os seus covis, elas têm um lugar onde dormir, as aves do céu têm ninhos. Você quer me seguir? O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Pronto. O que Jesus está fazendo? Colocando à prova aqueles que querem servir. Não é assim? Aí a outro Jesus se dirige. Verso 59. Segue-me. E ele, à semelhança de muitos de nós, colocam coisas adiante de Jesus. Jesus disse, segue-me. Ele respondeu, permita-me. O quê? Permita-me primeiro. Ele está falando para Jesus, eu até vou te seguir, Jesus, mas
permita-me primeiro sepultar meu pai. O pai do camarada estava vivo, irmão. Ele está dizendo assim, permite que primeiro meu pai morra, eu receba herança, fique bem rico. Tem os bens que provêm dele. E daí, como eu ouvi tu dizendo para o outro que não tem nem onde reclinar a cabeça, né? Então eu vou garantir o que é meu primeiro, depois eu te sigo. Primeiro, eu vou ficar bem garantido, Senhor, financeiramente. Depois eu te sigo. Né? Aí Jesus adverte ele. Você está mexendo com um cadáver. Você está mexendo com um cadáver. Com coisa podre. Com coisa que fede. Ele diz assim, deixe os mortos. Que sepultem os seus próprios mortos. Jesus insistiu com ele, irmãos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Vê o que está incluído em seguir Jesus? Tá? Pregar o evangelho de Jesus. Tá? Nem que seja a custo da própria vida. Outro lhe disse, veja, seguir-te-ei, Senhor, mas deixa, o quê? Não é discípulo, não. Tem uma coisa na frente. Tem um primeiro na frente. Tem uma coisa que se interpõe entre ele e o mestre. Se é assim, não pode ser discípulo. E veja, se não é alguns de nós ou todos nós aqui. Permita-me primeiro despedir-me dos da minha casa. Sabe qual é a ideia aqui, irmão? Permita-me primeiro, né, deixar tudo garantido. As coisas em ordem. As mensalidades da escola pagas. A comida do ano pronta, paga. Né, a aposentadoria, paga. Permita-me primeiro cuidar deles. Dar um fim, assim, adequado. Assim. Então, depois, o senhor pode ter certeza que eu estarei lá, não estará lá. Não pode ser discípulo. Né? Não pode, o senhor é mais duro ainda. Mais duro ainda. Porque o senhor já advertiu várias vezes que são os gentios que procuram essas coisas. E eu não estou dizendo que você não deva trabalhar, porque a Bíblia diz que quem não trabalha não coma. Eu estou dizendo que a sua vida deve ser consagrada a Deus. Que ninguém deve ocupar o lugar de Jesus. Que ninguém deve estar entre você e Jesus. Não é? Ninguém, nenhuma das suas relações, nada. Nem o seu trabalho, nem o seu lazer. E a aplicação continua se seguindo, irmãos. Faça o teste. Onde você ocupa o seu tempo, onde você ocupa os seus recursos. Onde você está na sexta-feira quando os irmãos estão orando. Onde você está quando nós estamos estudando a palavra. Onde você está quando deveria estar em comunhão com os irmãos. Com quem você tem trocado. Com que você tem trocado sua vida de oração, sua vida devocional, sua vida de leitura da palavra, sua vida de bons livros, de comunhão com os santos, de comunhão com Cristo. Com que você tem trocado? Todas as vezes que nós temos trocado, nós estamos dizendo para Jesus assim, Senhor, permita-me primeiro dar um fim proveitoso para minha casa. Senhor, permita-me primeiro sepultar meu pai. Permita-me primeiro receber herança. Né? E a advertência dura de Jesus, irmão. Dura de Jesus. Ninguém que tem posto a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. E os irmãos lembram, leio depois, Lucas 17 fala que nos dias do Filho do Homem, nos últimos dias, o povo seria como nos dias de Ló, como nos dias de Sodoma e Gomorra. O Senhor Jesus disse isso. Ele disse que viria perseguição. Ele disse, não voltem em casa para pegar alguma coisa. Não voltem. E ele diz, lembrai-vos, o quê? Lembrai-vos da mulher de Ló, né? Ela foi com Ló, mas o coração dela estava em Sodoma. Ela foi com Ló. Ela seguiu a ordem de Deus. Ela buscou seguir, mas o coração dela estava em Sodoma. E Jesus adverte, lembre-se dela. Lembre-se, irmão, Paulo disse em 2 Timóteo capítulo 3, nos últimos dias os homens serão egoístas. A palavra é amantes de si mesmos. Qual é a recomendação?
negue-se a si mesmo. Qual é a realidade do mundo que talvez nós estamos sendo contaminados? Somos, à semelhança do mundo, amantes de nós mesmos. Não é assim? O Senhor nos ajude, porque a recomendação é bem clara. Se você ama mais estas coisas do que Ele, você não pode ser um discípulo. Se você não nega a si mesmo, toma a sua cruz e segue a Jesus, você não pode ser um discípulo. Se você não renuncia a tudo o que tem, você não pode ser um discípulo. Então, qual é a conclusão que nós chegamos, irmãos? A conclusão que nós chegamos é: qual? Quanto custa para seguir a Jesus? Quanto custa ser um discípulo de Jesus? Tudo. Uma vida de entrega total, sem reservas, onde nada está obstruindo o caminho, onde nada se interpõe entre nós e Jesus. Se por causa de Jesus houver sofrimento da parte de pessoas que nós amamos, nós devemos amar mais Jesus. E eu não estou falando quando muitos envergonham, por exemplo, seus pais, desonram seus pais e são afligidos com sofrimentos, depois dizem: meu pai está me perseguindo por causa de Cristo. Não está, não. Tá? Porque você é desobediente, desonroso, desonesto. Né? Muitas vezes é isso. Eu estou falando quando, por conta de Jesus, quando você é perseguido por causa da fé, você aceita a sua cruz, nega-se a si mesmo, ama a Cristo em primeiro lugar, acima do que você ama a sua família. Ninguém se interpõe entre você e Deus. Você nega-se a si mesmo. Você aborrece-se a si mesmo. Voluntariamente você toma a sua cruz. Você segue Jesus. Você pisa as pisadas do Calvário. Você pisa o caminho do Calvário. Não é? Você se encontra na cruz com Ele, se identificando na morte com Ele. Então lá, tudo cheira mal. Você cheira mal para o mundo. Lá o mundo foi crucificado para você. O mundo cheira mal para você. Não era uma cena boa de se ver. Quando se tocava a última trombeta, todo mundo voltava para casa. Ninguém queria ver os corvos descendo sobre os cadáveres e comendo, às vezes, os homens vivos ainda, pregados naquele lugar. A cruz não é uma cena bonita, não é uma coisa confortável. E como eu disse, vou repetir, se o convite do Evangelho para mim e para você fosse: venha para Cristo, venha ser pregado com Ele na cruz. Quem é que estaria aqui, irmãos? Quem é que estaria disposto? Irmão, mas a salvação não é por graça? Claro que é por graça. Mas o fruto da graça é a obediência. Aliás, a genuína graça é demonstrada em obediência. Senão não é graça. Não é? Senão não é justiça do pecador. É justificação do pecado e do mundo. Ou seja, você está dando justificativa pelo seu pecado. A justificação pela fé é para o pecador arrependido. E não é usada como justiça para justificar o seu pecado e o mundo, a sua infidelidade a Deus. Isso é falsa graça. Isso é graça barata. Isso não é graça. Isso não é graça divina. A graça divina é dada para o pecador arrependido, não para a justificativa dos seus pecados. Que diremos nós? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum, diz Paulo. Como viveremos ainda no pecado? Nós, o que na cruz de Cristo, com Ele morremos. Amém, meus irmãos? Lembre-se, amar mais a Jesus do que a sua família e todas as suas relações. Se você não fizer isso, você não está apto para ser um discípulo de Jesus. Lembre-se, você deve amar mais a Jesus do que a si mesmo. Você deve tomar a cruz dia a dia. Uma escolha voluntária em abnegação diante dos sofrimentos para ser obediente à vontade divina. E deve segui-lo. Lembre-se, você deve renunciar a tudo que tem para seguir a Cristo. Senão, você não pode ser um discípulo. A pergunta, então, você quer ser um discípulo?
toda graça necessária para passar por toda e qualquer circunstância e ser recebido na glória. Agora, num tempo de fragilidade, fraqueza e sofrimento, mas com um futuro glorioso, está disponível para nós na pessoa de Jesus Cristo. É disso que nós estamos falando e é isso que vale a pena. Você está disposto? Você está disposto a trocar os tesouros, a glória, os louros dessa vida por uma coroa incorruptível e imarcessível que está aguardando você diante de Deus? Você está disposto? Então você pode ser um discípulo. Você quer ser um discípulo? O Senhor nos ajude, irmãos. O Senhor nos socorra. Amém?